Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja presente na vida de todos nós. Vamos iniciar o nosso estudo com a lição 78 do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Chico Xavier. Purifiquemo-nos, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para todas as boas obras. Paulo, 2 Timóteo 2:21. Em cada dia de luta, é indispensável tentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessário a vigilância do trabalhador de Jesus neste particular. Quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falso julgamento. Quem não se orienta pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incute propostas louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida, diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio às experiências inquietantes e rudes. Raísmos são aqueles que, de inferior purificação, podem servir ao Senhor. Habilitados para as boas obras, muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmo. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas. Contudo, em coisas alguma, se esforçam por se libertar das paixões. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Vamos então levar o nosso pensamento a Jesus para fazermos a nossa prece de início. Senhor Jesus, querido irmão, companheiro de todos os instantes, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos concede de podermos falar um pouquinho mais dos teus ensinamentos. E lembramos, Jesus, que um dia nos disseste: vinde a mim os aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e encontrarei repouso para vossas almas. E neste momento aqui estamos, Jesus, para te rogar este alívio, para te rogar esse amparo. Há tantos irmãos nossos lá fora que neste momento sofre, geme e chora. Que a sua paz e o seu amor permaneçam entre nós, hoje e sempre. Muito bom. É muito bom a gente lembrar, né, que ser esse vaso puro, esse vaso que vai conseguir servir a Jesus, é ser benevolente, ser brando, ser pacífico, é trabalhar para Jesus em prol daqueles que sofrem, daqueles que estão a esta hora nas ruas, sem terem feito a sua primeira refeição, sem saber aonde dormirão, né? Ser vaso limpo, ser vaso purificado é ser um homem de bem.
né? E ser um homem de bem é estar de acordo com os ensinos de Jesus, lembrando daquelas palavras dele quando ele nos disse: viva no mundo sem ser do mundo. Só seremos vasos limpos e purificados para o serviço do Senhor quando estivermos no mundo sem ser do mundo, lembrando sempre essas palavras de Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. E fazer a vontade do Pai é ser homem de bem. E para falar de homem de bem, nós vamos convidar agora a nossa irmã Creuza, que vai falar para a gente sobre o homem de bem. Até já. Boa noite a todos, né? É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui nessa casa e somos gratos por todos esses irmãos que estão nos assistindo. Somos gratos a Deus, a Jesus e aos mentores espirituais. Temos que agradecer, né? Principalmente por estarmos podendo estar na casa espírita, né? Através do coração, através do pensamento e através da internet, né? Essa grande oportunidade que estamos tendo. E nós vamos falar sobre o homem de bem, capítulo 17, né? Vamos falar do item 1 a 3, né? Fala-se assim: caracteres da perfeição. Amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudades, senão vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Então, todas as passagens de Jesus, o tempo inteiro Jesus era tentado nos momentos em que ele estava pregando o Evangelho. E nós também, irmãos, nós temos que estar muito conscientes da nossa missão como espíritas, como homem do caminho do bem, porque nós o tempo inteiro estamos sendo envolvidos por irmãos encarnados e desencarnados, de vidas passadas, situações presentes. Como é importante trabalhar o Evangelho de Jesus em nossas vidas, né? E aí, nesse trechinho que fala assim: somos gratos a Deus, né? Já falamos, agora fala assim: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem. Esse trechinho muito forte na nossa vida. Para que venhamos a realizar essa tarefa do Evangelho, que Jesus, como missionário de organizar esse planeta, temos que trabalhar a caridade em nossas vidas. E para trabalharmos a caridade, temos que trabalhar 4 características no dia a dia da nossa vida, né? Porque é muito forte, né? Esses momentos do Evangelho para ser realizado, ser praticado, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que estar sempre fazendo página e prece. É o que sempre falamos, porque a página dá um alívio nos nossos pensamentos, né? Para o caminho do bem. E a prece também. Então, levantou, página e prece. Não se sentiu bem durante o dia? Página e prece. Vai dormir? Página e prece.
todo esse aparato que a doutrina nos ensinou e o culto no lar nos dá uma força para reforçarmos o Evangelho de Jesus em nossas vidas. E aqui, nesse trechinho que fala sobre a caridade no Evangelho, ele fala de 4 pontos básicos que nós temos que desenvolver, muito importante na nossa vida. Que é importante por quê? Porque nós temos que trabalhar isso arduamente em todos os momentos da nossa vida. Então ele fala da benevolência, a importância da benevolência. Temos bondade em nosso coração. Temos força para desenvolver todo um trabalho importante. Fala da indulgência, Como é importante ser indulgente com a dificuldade alheia, como é importante a gente trabalhar o perdão em nossas vidas. Como é importante isso, Fala da abnegação, da renúncia de muitas coisas que nós gostamos de fazer e por educação moral e espiritual, temos que lembrar que Jesus quer que nós sejamos resignados, abnegados. Então, nós lembramos de Joana de Cusa, Esposa de um soldado, um alto soldado de escalão, de Herodes, que ela queria seguir Jesus, queria caminhar com Jesus, mas ela tinha uma missão maior. Era dona de um lar, onde precisaria dos seus préstimos morais, onde teria que ter uma família a crescer e progredir, e a sociedade também, exemplo na sociedade. Então, Joana de Cusa, que é Joana de Ângeles, essa encarnação ela é Joana de Cusa, na época de Jesus, mas é Joana de Ângeles, uma missionária, Ela teve que renunciar naquele momento. Ela chegou para Jesus e falou: Mestre, vou deixar o meu lar para te seguir. Meu marido faz muitas coisas que eu não gosto. Eu gostaria de seguir o Mestre. E Jesus fala para ela: Joana, a sua missão é muito maior. O seu lar precisa de você. Então ela teve que renunciar, naquele momento, seguir Jesus e passou de longe, auxiliar, amparar todos aqueles que precisavam dela e permaneceu no seu lar. Teve 2 filhos que hoje, nessa encarnação, seria Newton de Souza e Divaldo, que os 2 construíram a mansão do caminho. Mas naquela época de Joana de Cusa, eles estavam lá. Foram filhos dela. E um deles desencarnou com ela queimada, que foi Newton de Souza. E nessa encarnação mesmo, ele tinha muito medo de fogo. Então fica muito difícil, quando o espírito morre queimado. Então, Joana de Cusa teve uma grande missão, um exemplo na sociedade, como todos nós temos. Missão de amor, missão de paz, missão de esperança. Então, Jesus mostrou a ela a abnegação, a importância da abnegação. E o devotamento, Como é importante vocês que estão aí trabalhando na Casa Espírita, nós que estamos aqui e todos nós juntos nos dedicarmos à nossa religião, à nossa Casa Espírita, a uma doutrina, não importa qual que seja, contanto que te faça o bem, nos dedicarmos a alguém que precisa de nós, a um familiar, a um amigo, ao nosso lar. É muito importante esse devotamento às coisas do caminho do bem. Então, nós espíritas, para seguirmos a caridade, temos que ser devotados, Temos que ser indulgentes, abnegados, Temos que ser cada vez mais benevolentes para ajudar as pessoas. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, que estamos nessa era de pandemia, de quarentena, então assisti muitos vídeos o tempo inteiro, muitas palestras, Isso é bom,
nos ajuda. Por isso que é importante estarmos comunicando as coisas boas da internet. E aí passou um vídeo sobre a gentileza. Gentileza gera gentileza. Então, uma moça viu, né, um homem sendo gentil, uma família. Ele foi gentil com uma família que estava chegando de uma cidade, sem dinheiro, procurando serviço, e ele foi todo assim, uma pessoa de posse, tentou, de alguma forma, ajudar aquela família, arrumando algumas coisas, organizando. E ela falou com ele por quê? Ele estava explicando, gentileza gera gentileza. A gente não faz para a pessoa retribuir, a gente faz para a pessoa passar a bola para frente para ser gentil com outras pessoas. Aí ela estava no carro, resolveu pagar a tarifa do carro de trás. Como é importante. Ela ajudou aquela pessoa, ela sentiu bem. Então todos nós podemos fazer isso. O devotamento, a benevolência, a abnegação, a indulgência são ferramentas que nós temos para conseguir nos conhecer melhor, nos tornar pessoas de bem, sermos melhores em todas as situações. Então é tão importante a gente trabalhar isso no nosso coração. E a Casa Espírita ensina isso para a gente. Este lar passa a bola para frente. Mostra para a gente da nossa liberdade do livre-arbítrio. A importância do livre-arbítrio. Nós temos condições de seguir caminhos melhores se assim o quisermos. Perdoar é questão de mudança interior. É o passado não envolvendo a nossa vida hoje. Por quê? Se eu perdoo aqueles irmãos que um dia eu fiz o mal, eles nos observam. Poxa, a Creuza perdoa. Então eu vou ficar próximo a ela. Ela não perdoa. Ela fez tanta coisa para mim e não perdoa hoje. Então nós temos que lembrar que tivemos vidas passadas, que tivemos situações passadas e que hoje estamos aqui para modificar o homem velho que existe dentro de nós. Nós somos lá na questão do Livro dos Espíritos, questão 642, que fala sobre esse trecho do Evangelho também, sobre o bem. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, basta o homem não praticar o mal? Quer dizer, hoje se eu ficar quietinha na minha casa, cuidando da minha família, cuidando das minhas coisas, pensando em mim e na minha família, basta eu só fazer isso? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Como é importante, meus irmãos, não fechar os olhos para certas coisas que acontecem ao nosso lado, ao nosso redor. Como é importante entender que a nossa vida é uma só, ora no corpo, ora fora do corpo. Todos nos observam, nossos filhos, nossos netos, nosso marido e esposa, todos nos observam, nossos vizinhos. Como é importante entendermos o processo do progredir, fazer o bem em todos os sentidos. Porque no Evangelho de Jesus, a todo tempo, ele mostra aos seus discípulos a importância de caminhar. Nós nos lembramos da mulher que corria porque iria ser apedrejada. Nós, muitas das vezes, nós corremos atrás das pessoas para apedrejar.
Nós fazemos isso. Nós temos que lembrar que nós também temos faltas, porque estamos no mundo de prova e expiação. Estamos num mundo ainda de sofrimento. Como é importante nós termos a ciência e conhecermos a responsabilidade que cada um de nós tem. Depende de nós. Não depende das outras pessoas. Nós temos um irmão que caminha junto conosco, que sofre pra caramba, que é o nosso anjo da guarda. Então ele fala assim, vá por aqui, nós vamos por ali. A nossa dificuldade de auxiliarmos o nosso anjo da guarda para ele poder nos auxiliar é muito grande. Nós temos que aprender a caminhar com Jesus. E só através da renúncia, da abnegação, do devotamento, da esperança de dias melhores, é que vamos conseguir. Aí vamos na pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, o perdão vai ter que fazer parte da nossa vida. Alguém pisa no nosso pé, nós ficamos muito tempo lembrando daquele machucado. A pessoa nem lembrou, nem está mais nem aí. E nós continuamos sentindo a dor no pé. Por quê? Porque não perdoamos. Não olhamos para o nosso irmão como irmão em crescimento. Não olhamos para o nosso irmão como irmão em progresso. Todos nós somos irmãos. Até aquele que faz aquela coisa mais difícil para nós. Ou já fez, ou nós fizemos. Estamos caminhando para o progresso. Então, um dia, vamos ser completamente bons. Vamos caminhar felizes por estarmos fazendo bem para nós, em primeiro lugar, e depois para os nossos irmãos. Na pergunta 918, que fala sobre caracteres do homem de bem, que é o início do nosso evangelho. Como é importante a gente trabalhar e lembrando, principalmente na nossa vida do dia a dia, que todas as pessoas que estão à nossa volta, todas as pessoas que convivem conosco, todas as pessoas que têm um afeto e que não têm conosco, a maioria tem ligações de passado. São reencontros. Reencontros, às vezes é aquela sogra que não nos trata muito bem. Às vezes aquela mãe que não nos amou como deveria amar. Ou aquele pai que nos desprezou e nos abandonou. Às vezes aquele irmão que não tem nenhuma afinidade conosco. Às vezes somos nós que não temos com eles. Tudo se trata de reencontros. E esses reencontros é o dever de casa que nós viemos fazer aqui nessa encarnação. Encarnação onde eu tenho minhas provas e minhas expiações. Então temos que seguir em frente e aceitar. A aceitação é a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. Em primeiro lugar, nos aceitar como somos, né? Trabalhar o nosso interior, se conhecer. À medida que você se conhece, sabe, das suas qualidades, ressalte suas qualidades e sufoque as dificuldades para que elas possam sumir. À medida em que a gente se descobre, fica tudo mais fácil para a gente poder se ajudar e ajudar o nosso próximo. Então é importante a gente aceitar a nós e a nossa vida. Aceitar a companheira que temos, o companheiro aceitar com amor, com carinho, com devoção, respeitando, se pondo no lugar do nosso irmão. Aí, na pergunta 918, fala assim:
Por que indício se pode reconhecer que em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Como nós podemos conhecer que um homem que está na casa espírita realmente é espírita? Se ele realmente se coloca no lugar do outro, tendo empatia, respeitando o outro, sabendo que hoje ele está aqui, amanhã ele vai estar ali. Hoje ele tem essa roupagem, amanhã ele vai ter outra. Não existe privilégios nos ensinamentos de Jesus. Não existe privilégios para Deus dar a um filho a outro filho, todos somos iguais. Não existe diferença. Se hoje eu machuco meu irmão, amanhã vou ter que passar o remédio na ferida desse meu irmão. A gente se lembra, né, quando passava o samaritano, quando passava o religioso. Quem que ajudou aquele irmão? Ele ficou gravado no reino dos céus. Se nós não ajudamos aquele que ferimos, aquele que machucamos, vamos ter que voltar e ajudar. Por isso que é importante a gente nos conhecer e sentir. O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer de especial para melhorar o meu lado espiritual? Porque tem alguma coisa que tem que ser feita. Devagarinho, uma pequena coisa ou outra, que é tão importante. Então, aqui ele está falando do espírita. O espírito prova a sua elevação, né? Quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, nós, espírita, estamos tentando compreender e praticar a vida espiritual. Nós, espírita, estamos caminhando para nos tornarmos um homem completamente do bem. Nos amando, nos respeitando, se amando, sabendo o quanto que é importante ajudar as pessoas nessa fase de crise em que estamos passando. Um telefonema, um oi amigo, como você está? Mandar uma mensagem, que hoje temos facilidade. Muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas não têm família para dar apoio, um amparo, um abraço virtual. Muitas pessoas não têm. E aí ele fala assim: verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça. Então temos que ser justos. Temos que entender, mesmo que tenhamos que prejudicar a nós mesmos, temos que ser justos. Amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejaria que lhe fizessem. Muitas das vezes a gente faz essa análise e viu que você errou. Ou que alguém errou com você. Mas o perdão a você, o perdão ao nosso irmão é tão importante. Esse é o caminho do bem. Esse é o caminho da grande oportunidade que temos que realizar para conseguir trabalhar e entender que a vida é feita de grandes oportunidades. Quando abrimos a janela do nosso lar ou da nossa alma e olhamos o sol lindo, olhamos a oportunidade que Deus está nos dando, olhamos para a vida, vemos quanto a nossa vida é boa, cheia de alegrias, cheia de oportunidade, nós sentimos que estamos no caminho certo. Então, meus irmãos, estamos aqui para dar essa mensagem, agradecendo a todos vocês pela oportunidade que estão nos dando, agradecendo aos irmãos espirituais
por todo o apoio, todo o amparo, toda a ajuda que está dando ao nosso planeta. E que possamos ajudar a nossa grande líder, que está ajudando esses irmãos que estão desencarnando, que é Maria. Maria está ajudando a todos os desencarnados nessa pandemia. Temos o hospital abrigando e amparando todos esses irmãos. E que possamos, através da nossa oração, ajudarmos a Maria, aos lares aflitos e desesperados, ajudarmos a todos a terem um equilíbrio nesse momento, onde tantas famílias estão perdendo seus entes queridos. Vamos fazer a nossa prece, meus irmãos, agradecendo a Jesus, a todos os familiares, a todos os irmãos da casa, pela oportunidade. Querido amigo Jesus, irmã Maria e toda a sua equipe, que possamos, Senhor, através do nosso amor, do amparo de Jesus, do nosso anjo da guarda, envolver esse universo, envolver a todos os irmãos espirituais que estão trabalhando e levando os nossos irmãos para serem auxiliados nos hospitais, amparado e envolvido por seus familiares. Muito obrigado, Senhor, pela luz que ilumina todos os caminhos dos lares, por todos os irmãos que estão sofrendo, por seus familiares. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.